Caneta e papel para anotar os versículos bíblicos. Se preparem, porque um assunto como esse eu não posso trazer para você sem base bíblica. Eu preciso te apresentar base bíblica para que não fique nenhuma sombra de insegurança e de incerteza a respeito do que nós estamos te passando nessa oportunidade. Você que pode, abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na epístola que foi escrita aos Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus, capítulo 9, nós vamos examinar as Sagradas Escrituras. Hebreus, capítulo de número 9. Você que está pela primeira vez, curta e siga essa página, que nós queremos te adotar em oração todos os dias. Hebreus capítulo 9, verso de número 27, só o verso 27, diz da seguinte forma, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Eu vou repetir para você. E como aos homens, esse homens vem do original homo sapiens, que quer dizer humanidade. E como a humanidade está determinado, decretado por Deus, morrer uma só vez. E depois disso, virá então o juízo. Que juízo? O juízo final, o julgamento final, o face a face com Deus, o olho no olho com Deus, o prestar de contas, o momento na qual ricos e pobres, poderosos e fracos, intelectuais e leigos, o momento em que preto, branco, amarelo, todas as etnias da terra estarão face a face com aquele que é o imortal, que é o eterno, que é o todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Aqui, nesta passagem, já cai por terra a tese, a teoria, a filosofia, a doutrina que é ensinada de que nós reencarnamos várias vezes. Aqui cai por terra o ensinamento de que nós morremos e depois reencarnamos. Morremos e reencarnamos. E passamos por esse ciclo e por esse processo, por todos os períodos, os séculos, os anos pelas quais se passaram ou virão pela frente. Não. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Não tem essa de morrer uma, duas, três, quatro vezes. Morrer, voltou, reencarnou, morreu, reencarnou e não. Morreu é o juízo. É o prestar de conta individual e não tem essa de reencarnar. Eu estou lendo Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Palavra de Deus, foi o que nós acabamos de ler. E quando se trata de eternidade, nós precisamos tomar consciência que eu, você, que nós somos uma tricotomia. O que é uma tricotomia? Nós somos espírito, alma e corpo. E dentro dessa tricotomia, o corpo volta ao pó da onde veio. O corpo veio do pó e para o pó vai voltar. A alma,
que é a sede dos sentimentos, ela terá um destino que não é determinado por Deus e nem pelo maligno. Esse destino da nossa alma é determinado pela vida que eu escolhi levar aqui na face desta terra. O meu lado espiritual, que é o meu lado de comunhão com Deus, isso voltará para Deus. A Bíblia diz que o pó vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu, ao Altíssimo. O que é o espírito? O espírito é o nosso lado espiritual, é o lado que não se corrompe, é o lado de comunhão, de contato com Deus, que anela por Deus. Porém, o segredo da salvação está na alma, porque a alma pode assumir alguns destinos, né? Eu digo alguns porque é mais de um, no sentido de eternidade. E esse destino de eternidade da alma humana não compete a Deus, não compete ao diabo, não compete a uma religião, não compete a líderes religiosos nenhum. Esse destino da alma compete ao próprio ser humano, com as suas escolhas, com a sua prática de vida, com a sua decisão de quem ele quer servir em vida. Então essa pessoa já está escolhendo aonde quer passar a eternidade. A Bíblia nos mostra que existe apenas dois caminhos eternos. Eu ainda comentei, né, na live de ontem, a respeito do que a religião inventou, que é o purgatório, que é, né, o portal, né? O que é o portal? O purgatório, o portal, ou algo semelhante, o umbral. O que é isso, pastor? A religião inventou esse portal, esse umbral, esse purgatório, que é uma terceira opção para aquele que viveu uma vida de pecado aqui nessa terra, uma vida desregrada, uma vida de desobediência. Então essa pessoa tem a opção de ir para essa terceira opção, e lá ela vai então ser expurgada, vai pagar pelos seus pecados, né, que cometeu aqui na terra, e após pagar pelos seus pecados que foram cometidos aqui na terra, então essa pessoa ela vai voltar para a eternidade, para o céu, diante da presença do Altíssimo Deus, quando na realidade não é verdade. Não existe terceira opção, existe apenas dois caminhos, não existe três caminhos, não existe outras opções. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, ou eu subo ou eu desço, ou eu irei subir ou eu irei descer. Não tem terceira opção para o ser humano. Isso está comprovado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 19, quando a Bíblia fala, Jesus trazendo uma explicação a respeito do rico e de Lázaro, que era um mendigo. O rico vivia de uma forma esplêndida, de uma forma regalada, de uma forma totalmente, uma vida folgada nessa terra. Porém, era um homem egoísta, era um homem que não tinha amor ao próximo, era um homem que não fazia nada para com o reino de Deus, era um homem que não fazia nada pela sua eternidade. Lázaro era um homem pobre, um mendigo, um homem desvalido, porém era um homem que se preocupava com a sua eternidade, e ele servia ao Deus de Abraão. Ao cabo dos dias, os dois morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico, a Bíblia diz que foi sepultado. Na Bíblia Sagrada, escute bem, na Bíblia Sagrada, sepultura, principalmente no Novo Testamento, sepultura significa inferno, sepultura significa perdição. A Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos os levou ao seio de Abraão. Ele foi para o sepulcro, ele foi enterrado, mas a Bíblia não diz que ele foi sepultado. Por quê?
Porque simplesmente sepultura no Novo Testamento significa inferno. A Bíblia diz que o rico foi sepultado. Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, capítulo de número 5, fala sobre Ananias e Safira. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira morreram perante Pedro, ambos foram sepultados. Ela e ele foram sepultados, porque sepultamento no Novo Testamento representa inferno. Escute bem, existem dois caminhos eternos. Quais os dois caminhos? Quando a Bíblia diz que o rico, quando Lázaro morreu, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que Jesus dá o nome para esse seio de Abraão. Jesus dá o nome de paraíso. Isso está no Evangelho de Lucas 23, a partir do verso 42. Evangelho de Lucas 23, 42. Jesus, 23, 42 e 43. Jesus chama esse lugar de seio de Abraão de paraíso. Porém, o rico que foi sepultado, a Bíblia chama o lugar que esse rico foi de Hades, ou inferno. Entenda bem, Hades ou inferno. O que é o Hades? O Hades é um compartimento, é um braço do lago de fogo. O Hades é um braço do lago de fogo. É um lugar, né? É um lugar que as pessoas que não temeram a Deus, que não amaram a Deus, que não respeitaram a Deus, estão lá nesse exato momento. Como também aqueles que respeitaram a Deus, obedeceram a Deus, guardaram a palavra de Deus, estão nesse exato momento no paraíso. Pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora, que há muitos ensinamentos que é apresentado, falado sobre isso, que não tem nada a ver e não é verdadeiro. Não é verdadeiro, escute isso. Ninguém está no céu perante Deus nesse momento. Os únicos que estão no céu, aonde Deus habita, é o Senhor Jesus que está à sua direita e os anjos que o adoram por toda a eternidade, conforme diz Isaías capítulo 6, que os serafins, os querubins, os anjos estão ali, arcanjos, louvando ele por toda a eternidade. E os salvos, aonde os salvos estão? Os salvos estão no paraíso de descanso, onde Jesus prometeu para aquele ladrão que estava à sua direita. Ele disse para aquele ladrão da seguinte forma: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para aquele ladrão: ainda hoje tu estarás comigo dentro do céu, ainda hoje tu estarás comigo perante o Pai, o Todo-Poderoso. Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O paraíso, segundo a Bíblia Sagrada, é uma representação do jardim do Éden, um lugar onde o pecado não existe, aonde a dor não existe, aonde o cansaço não existe, aonde a fadiga não existe, aonde a maldição não entra, aonde a dor não entra, aonde não há sono, aonde não há nada de ruim. Pelo contrário, onde as pessoas estão ali desfrutando de um gozo, de uma alegria, de um júbilo e de uma permanência gloriosa naquele lugar de descanso. Então o paraíso é a representação do Éden, é a representação da perfeição, onde estão todos os salvos. Você tem alguém da sua família que dormiu em Cristo Jesus? Você tem um amigo, um parente, alguém da sua família que dormiram em Cristo Jesus, que dormiram na presença de Deus e foram para a eternidade? Você tem? Tenho, pastor. Então, você pode ter certeza que eles estão nesse paraíso de descanso, nesse lugar que Jesus levou para lá, como ladrão da cruz, e muitos estão lá descansando nesse momento, não dormindo, adormecido, não, estão lá jubilando, desfrutando de um gozo,
de um prazer, de uma festa, de algo muito grande. Eu estou pregando aqui, falando aqui, e passa um filme na minha mente de pessoas que eu conheci, que serviram a Deus de verdade e que estão lá. Estão lá. Você já viu, muitas das vezes, quem sabe você entra na internet e você olha e você vê assim, aquele lugar paradisíaco, né? Aquele lugar, né, lindo, aquele rio, aquele mar azul, transparente, aquela areia clarinha na beira da praia, né? Aquelas palmeiras, aqueles coqueiros meio que deitados, e você olha assim, aquilo perde de vista, aquele lugar lindo. O paraíso, dando um exemplo, porque não tem como comparar as coisas da terra com as coisas do céu, mas como a nossa mentalidade é muito pequena perante a glória que há de ser revelada, para você entender, o paraíso é algo semelhante a isso, que enche os olhos daqueles que lá estão nesse momento. É o lugar da recompensa momentânea daqueles que são eternos, que partiram para a eternidade com Deus, que partiram salvos. Quem está lá? O corpo está lá? Não. O corpo desceu ao pó, porque o corpo veio do pó. E a carne e o sangue não podem entrar no céu. Quem que está lá, pastor? A alma, que é a sede dos sentimentos. A alma, que é, como diz o ditado, a sede, o arquivo de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra de bom. Então ela está vivendo essa recompensa nesse lugar glorioso, nesse lugar fantástico, nesse lugar que faltam palavras para relatar a todos que aqui estão a gloriosa, né? A gloriosa bênção que é o paraíso de descanso, onde Lázaro, que era um mendigo, foi, após a sua morte, levado pelos anjos de Deus. E o outro lugar é o Hades, o inferno, que é a habitação dos mortos. Quem são os mortos? Os mortos é aqueles que partiram para a eternidade sem Deus, sem Jesus. Estes estão no Hades, no inferno. O que é o inferno? O inferno é um braço do lago de fogo. O inferno é um compartimento que pertence ao lago de fogo. O inferno é um lugar de tormento, um lugar de acusação, um lugar de culpa, um lugar de desespero, um lugar de escuridão, um lugar de um fogo inteligente. Um fogo inteligente. Como assim, pastor? A Bíblia Sagrada mostra que o inferno é um lugar de um fogo inteligente. É um fogo escuro, é um fogo negro, e além de ser um fogo escuro e negro, é um fogo que atormenta os seus habitantes conforme o nível da sua culpa. Então a pessoa, ela tem uma grande culpa, então ela será atormentada por esse fogo, não só na alma, mas também na sua consciência, porque no inferno a consciência permanece a mesma daqui da terra, ao contrário do céu, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando eu digo céu, eu estou dizendo paraíso. Lá é diferente, no paraíso não há lembranças do que se passou aqui na terra, até porque se houver lembrança não é paraíso, é um lugar de tormento, porque eu vou estar no céu, no paraíso, preocupado com o filho que ficou na terra, que é um usuário de drogas. Eu vou estar no paraíso de descanso, preocupado com o marido, que é um bêbado aqui na terra. Eu vou estar no céu, no paraíso de descanso, preocupado com a minha mulher, que simplesmente não quer nada com Jesus. Então, o paraíso não há lembrança de nada daqui da terra. Porém, o inferno sim, existe lembranças de tudo aqui na terra. Por isso que o rico, quando estava em chamas, a Bíblia diz que ele disse: Pai Abraão, mande Lázaro ir lá na terra pregar para os meus 5 irmãos que ainda estão lá, para eles não virem para esse lugar de tormento. E a Bíblia diz que Abraão respondeu: lá na terra tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a Bíblia Sagrada e os pregadores. Se eles não acreditar na Bíblia e nem nos pregadores,
muito menos em alguém que for voltar da eternidade para pregar para eles. Então, a diferença do inferno para o paraíso é que no paraíso não há lembranças de nada daqui da terra. No inferno, sim, há lembrança de tudo o que se passa aqui na terra, a lembrança das mancadas, dos pecados, das vezes que a pessoa não quis Deus, das vezes que a pessoa brincou com o evangelho, a lembrança dos momentos em que a pessoa era convocada por Deus a viver uma vida de renúncia e santidade, e ela escolheu viver uma vida desregrada e de desobediência. A lembrança constante no céu ou no paraíso, vamos dizer assim para você entender, para separar e desvencilhar por completo essa palavra paraíso de céu. Céu é onde está o Altíssimo, paraíso é onde estão os salvos. No paraíso não há distinção de tempo. Por quê? Porque no paraíso o tempo lá é o kairos de Deus, não é o tempo cronos do relógio, é o kairos. No inferno não, no inferno é o tempo da terra, é o tempo cronos. Por isso que a Bíblia diz que lá serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. Se a Bíblia diz dia e noite, é porque é o tempo daqui da terra. Ao contrário do paraíso, que a Bíblia diz que lá não haverá mais noite, porque o Cordeiro a alumiará para todo sempre. No paraíso não existe noite. Por quê? Porque não é o tempo da terra. No inferno existe dia e existe noite, e a pessoa será atormentada dia e noite. Por quê? Porque é o tempo da terra. Quem está no inferno está vivendo o mesmo horário daqui da terra. Quem está no inferno está vivendo dia e noite. Quem está no inferno lembra de todos os seus entes queridos que ficaram aqui na terra. Quem está no inferno lembra das tramóias, dos enganos, da canalice, de toda a vagabundagem que praticou aqui na terra. Está lembrando, e a sua consciência o atormentando, e o fogo queimando, e os demônios em forma de verdugos o chicoteando, atormentando, perturbando, e lá ficarão até o dia do juízo final. Após o juízo final haverá, após o juízo final, aqueles que estão no inferno serão lançados junto com o inferno. Se você puder, anota esse versículo bíblico, para depois você ler na sua casa. Se você puder, anote aí. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, depois você pode ler no livro de Apocalipse, que o inferno e os seus habitantes serão lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo de número 21. É isso mesmo. Apocalipse, capítulo de número 21. A Bíblia diz que o inferno, ou melhor, capítulo 20, desculpa. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15 diz que o inferno e os seus habitantes serão lançados no lago de fogo. Se você puder ler Apocalipse capítulo 20, verso 10, e depois leia 14 e 15, para você entender o que eu estou dizendo. Então, o inferno é um compartimento do lago de fogo, que é o estágio final daqueles que são os perdidos. Antes de ser lançado no lago de fogo, virá o trono branco. O que é o trono branco? Trono branco só vai passar perante ele aqueles que são perdidos. Quem é salvo não vai passar perante o trono branco. O trono branco foi instituído por Deus para o julgamento e condenação dos perdidos. Marque bem isso. Trono branco é lugar que irá ser, que será apresentado os perdidos. Todos os perdidos irão passar perante o trono branco. Para quê? Para ser julgado, receber a sentença eterna e ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo ainda não foi estreado. O lago de fogo está lá, borbulhando,
em chamas, com enxofre, numa quintura que não tem dimensão para nós dizermos, está lá, não foi estreado. O lago de fogo permanece virgem. O primeiro que vai estrear o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Depois que a besta e o falso profeta for lançado no lago de fogo, aí será lançado o diabo, que é Satanás, e todos aqueles que o serviram aqui na face da terra, incluindo os anjos caídos. Então, os dois primeiros a estrear o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Depois, o diabo, os demônios e aqueles que foram lançados no inferno, que serão tudo jogados dentro do lago de fogo. Agora imagine o tamanho do lago de fogo. O inferno cabe dentro do lago de fogo. Pensa no que eu estou te falando. Imagine o tamanho do lago de fogo. O inferno cabe dentro do lago de fogo. A Bíblia diz isso. E eu quero até ler com você, para você entender essa passagem. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, verso de número 10. Olha o que a Bíblia diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. De dia e de noite. O tempo do inferno e do lago de fogo é o mesmo tempo Cronos, o tempo daqui da terra, atormentado de dia e de noite. Olha agora o verso de número 14, verso 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, nesse momento, nesse exato momento, não existe absolutamente nada e ninguém dentro do lago de fogo. Não, o lago de fogo está lá preparado para o diabo, primeiro para o falso profeta e para a besta, que é o anticristo, depois Satanás, seus anjos caídos e por conseguinte aqueles que não foram achados escritos com o nome no livro da vida. Esses serão lançados no lago de fogo. Imagina o tamanho do lago de fogo para caber o inferno dentro, para caber as almas de todos que não temeram a Deus desde quando o primeiro ser humano foi criado, que é Adão e Eva. Então esse é o lago de fogo. E do lado bom, do lado de Deus, do lado de Deus existe o paraíso, o paraíso de descanso. Aqueles que estão no paraíso não vão passar pelo trono branco, não. No final de tudo, quem está no paraíso passará diante do tribunal de Cristo. Preste bem atenção. Trono branco, tribunal de Cristo. Trono branco é para quem vai ser lançado no lago de fogo. Tribunal de Cristo é para quem vai receber os galardões por aquilo que fizeram de bom na face da terra. É os que vão receber pedras, pedras brilhantes na sua coroa de salvação. Então, trono branco é para os perdidos, tribunal de Cristo é para aqueles que foram salvos. Quem foi perdido vai passar pelo trono branco, receber uma sentença, e automaticamente ser lançado no lago de fogo. Nesse momento ninguém passou perante o trono branco. Quem morreu perdido já desceu direto para o inferno e está lá sendo atormentado, aguardando o trono branco. Para quê, pastor? Esse trono branco, a pessoa vai se comparecer diante dele, e o livro de Apocalipse revela entre as linhas da Bíblia Sagrada que ali serão apresentados todos os pecados. Ou seja, vai abrir o telão da vida da pessoa perante o trono branco, e Deus vai dizer: ó, o lago de fogo, você está sendo aqui diante do trono branco, e ó, você vai para o lago de fogo por causa disso. Dá uma olhada, e a pessoa vai começar a ver tudo que ela fez de errado
aqui nessa terra, os momentos que ela rejeitou Jesus, os momentos que ela sabia que não podia viver no pecado, mas continuou vivendo, o momento que foi apresentada a verdade para ela se arrepender e ela não quis, será tudo apresentado, e a pessoa por conta própria, ele irá dizer: então, pode me lançar. E aí então os anjos de Deus o amarrarão de pé e mão e o lançará no lago que arde com fogo e enxofre. Ao contrário daqueles que estão no paraíso. Os que estão no paraíso irão diante do tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que é o lugar da recompensa dos santos. Ou seja, uns receberão a glória do sol, outros a glória da lua, outros a glória das estrelas. Uns, diante das obras que foram praticadas aqui na terra, uns a sua obra vai brilhar como ouro, outros a sua obra vai brilhar como prata, outros a sua obra vai brilhar como bronze, outros a sua obra será obra de madeira, outros a sua obra será de barro, outros a sua obra será de palha. E aí, pastor, por que essas 6 obras? Porque as 3 primeiras suportam fogo e automaticamente brilha mais. As outras 3, uma só suporta, que é o barro, mas as outras 2, a madeira e a palha, é queimada e vira cinza. Como assim? Tem pessoas que serão salvas, mas não terá galardão. Não entendi, escute. Tem pessoas que serão salvas, mas sem galardão. Se você não entendeu, deixa eu te explicar, começando novamente pelos perdidos, para você entender o que vai acontecer com os salvos. Os perdidos comparecerão perante o trono branco, verão os seus pecados e entenderão que o fogo do lago de fogo é um fogo inteligente, que eles serão mais atormentados do que aqueles que estarão ao seu lado, porque os seus pecados foram maiores. Não existe pecadinho e pecadão, mas existe graduação de condenação. Assim como na sociedade, não existe ladrãozinho e ladrãozão. Aquele que roubou está condenado à prisão, porém, existem sentenças. Quem rouba uma agulha tem uma sentença. Quem rouba um avião tem uma sentença. Assim é na eternidade. Passarão diante do trono branco para receber suas sentenças. E ali serão lançados no lago de fogo e passarão uma eternidade sendo atormentados. Aqueles que passarão pelo tribunal de Cristo, da mesma maneira, todos estão salvos. Porém, existe hierarquias de recompensa, existe posicionamento de recompensas. Por que posicionamento de recompensas? Porque ninguém vai morar no céu. Não. Quando passarmos pelo trono branco, nós iremos, ou melhor, quando passar pelo galardão de Cristo, nós iremos simplesmente para as bodas do Cordeiro, junto com a igreja, que é o casamento de Cristo, e depois ninguém vai ficar morando no céu. Nós iremos habitar na Nova Jerusalém, que descerá do céu aqui nessa terra. Essa terra será purificada pelo fogo, tá? Será purificada de toda iniquidade, purificada pelo fogo, e será implantado aqui no planeta Terra o reino que não terá fim, que é o reino do Senhor Jesus, o reino do Mashiach, o reino do Yeshua, o Hamashiach, o nosso Senhor Jesus, o Messias. Ninguém vai morar no céu. O céu é morada de Deus. Nós vamos habitar aqui. Deus deu a terra para o ser humano. O ser humano perdeu a terra, Jesus veio para nos dar a oportunidade de reconquistar a terra. Nós vamos habitar aqui. De que maneira? Descendo com a Nova Jerusalém. Jerusalém, lá no Oriente Médio, será purificada e se transformará na Nova Jerusalém, a capital do reino do Senhor Jesus. E esse planeta Terra, aí na tua cidade onde você mora, tudo isso será purificado. Tudo. Mas morará os salvos aí nessa região. Nós não vamos ser salvos para ficar só louvando a Deus. Não, é o reino do Senhor Jesus, é o reino perfeito. E aí, pastor,
E aí que aqueles que receberam o galardão ficarão mais próximo do trono de Jesus, que é em Jerusalém. Tem pessoas que serão salvas, irão habitar na nova Jerusalém, na terra, né, na terra da salvação, na terra purificada, porém longe de Jesus. Está salvo, mas está longe. É a mesma coisa você, no centro da tua cidade existe, né, o lugar que está sentado, é um exemplo, o que comanda a cidade, que é o prefeito. Mas você mora num bairro mais retirado. Por quê? Porque quem sabe você é menos favorecido. O seu poder aquisitivo é pequeno e você não tem condições de comprar uma casa mais centralizada. Assim é no reino eterno, mas não se compra com dinheiro. No reino eterno se compra com atitude, com boas obras, com mangas regaçadas, trabalhando para Deus aqui na terra. Se compra com pagada de preço de jejum, oração, entrega total pela salvação do teu semelhante, obediência, servir a Deus de uma forma incansável. Para quê? Para que quando você passar pelo tribunal de Cristo, você possa ter esse direito, esse galardão de estar próximo do trono do Senhor Jesus. Está conseguindo compreender? Você consegue entender? Então, o tribunal de Cristo é para galardão, é para posições daqueles que ficarão mais perto ou mais longe do trono do Senhor Jesus. Está conseguindo entender? O trono de Jesus é instalado no centro da nova Jerusalém, aqui na terra, que será purificada. E os galardões é para determinar quem serviu com excelência aqui em vida. Uns ficarão perto, outros ficarão longe. Pastor, mas o importante é ser salvo. Não é bem assim. O importante é ficar perto. O importante é receber galardão. O importante é ter o privilégio de estar bem perto dele. É por isso que, como diz Joilson, nós devemos se entregar por completo, se doar por completo, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, servir a Ele, né, de uma maneira que a nossa serventia venha servir para os outros. Não servir a Ele pensando em nós. Não, eu vou servir Jesus pensando nos outros, no próximo, pensando no meu semelhante. Por quê? Porque na eternidade eu quero estar bem perto dele. Na eternidade eu quero a recompensa, o galardão de estar próximo dele. Conta-se uma história que certo homem, muito importante, muito rico, né? Mas servia a Deus. Ele, aqui na terra, dizia: olha, quando eu morrer, vai ser essa glória. E partiu para a eternidade. E junto com ele foi também uma velhinha, né? Uma velhinha. Ambos chegaram perante Deus. Aquele homem rico olhou e o anjo disse para ele assim: ó, você está salvo, mas a tua casa vai ser lá, naquele bairro bem longe. Diz: mas por quê? Lá na terra eu morava em mansões, eu servia a Deus no temor e na sinceridade. Diz: pois é, mas você apenas servia. Você nunca trabalhou, nunca se esforçou, nunca se dedicou, nunca fez nada pela salvação do teu semelhante. Você apenas lutou pela tua salvação, está salvo, mas a tua casa lá. E aí veio aquela velhinha que morava no barraquinho de lona, mas servia a Deus e evangelizava, batia panfleto, enfim, compartilhava da palavra de Deus para tudo e todos. Chegou diante de Deus, o anjo disse: tua casa é bem ali, ó, a terceira aqui do lado. Você está conseguindo entender? Mas por quê? Porque ela não tinha nada material aqui na terra, mas a sua entrega espiritual gerou o galardão de estar mais próximo de Deus. Aquele que tinha muitas coisas materiais apenas foi salvo. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? E aí, pastor? E aí que, eu volto a repetir, não existe ninguém no lago de fogo, e não existe ninguém na Nova Jerusalém que desce do céu. Todos estão no paraíso. Inferno e paraíso. Após o inferno e paraíso, haverá trono branco para quem está no inferno, e haverá tribunal de Cristo para quem está no paraíso. Depois de trono branco para quem está no inferno, condenação do lago de fogo. Depois do tribunal de Cristo para quem está no paraíso, Nova Jerusalém que desce do céu como uma noiva preparada e ataviada para estar junto do Cordeiro. Conseguiu compreender? E aí, pastor, o que eu preciso fazer para mim ter um destino bom, ter um destino certo na presença de Deus?
Você precisa fazer ao contrário do que Adão fez. Adão e Eva perderam o paraíso. Por quê? Porque quando eles cometeram os seus pecados, em vez deles se humilhar e chegar: Deus, eu pequei, eu dei ouvido à voz da serpente, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de nós, nos dê mais uma chance, tenha compaixão. Não, eles fizeram o quê? Se esconderam, usaram as suas armas, usaram os seus subterfúgios, as suas desculpas, e Deus disse: já que vocês usaram as suas armas, fora da minha presença. Veio Jesus, morreu na cruz para nos oferecer novamente o paraíso, para nos dar o paraíso novamente. E o que nós temos que fazer? Senhor, lembra-te de mim, como o ladrão da cruz fez. Lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, salva minha alma, me perdoe. A única coisa que eu tenho que eu posso fazer para ti, como recompensa do teu sacrifício, é dando a minha vida como o Senhor deu a tua para mim, eu também estou dando a minha para ti. Meu amigo, entrega a sua vida para Jesus. É a única maneira de nós nos escaparmos do inferno, do julgamento do trono branco e do lago que arde com fogo e enxofre. Nós precisamos aceitar Jesus. Jesus, em João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. Ou seja, eu preciso aceitar, reconhecer o sacrifício de Jesus como um sacrifício perfeito, reconhecer o seu senhorio, reconhecer que Ele é Senhor de todos e servi-lo em gratidão, para que eu possa entrar no paraíso, do paraíso passar pelo tribunal e do tribunal receber o galardão para habitar na Nova Jerusalém, onde Jesus será o próprio sol da justiça, onde Ele será o grande leão da tribo de Judá, onde Ele será o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro que fez o sacrifício perfeito e o último que fez o sacrifício perfeito, o primeiro que entrou no céu e o último que de lá também descerá, junto com a Nova Jerusalém. É isso. Então, para nós que estamos aqui nessa oportunidade, que sabemos que temos uma alma, o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para a nossa alma, mesmo que nós não enxergamos ela, mas nós sentimos que ela está dentro de nós, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te entrego a minha alma nas tuas mãos, minha vida está nas tuas mãos, eu te entrego a minha inteligência, te entrego o meu tempo, te entrego as minhas energias, comande a minha vida, porque eu quero uma eternidade com o Senhor, eu quero uma eternidade contigo. Fora disso, meu amigo, você pode observar que o que eu estou te falando aqui não envolve religião, não envolve templos de alvenaria ou de madeira, não envolve líderes religiosos, não envolve nada disso. O que eu estou te falando envolve simplesmente o ser humano, suas obras e uma eternidade. Ser humano, suas obras e a eternidade. Não tem essa de igreja, não tem essa de templo, não tem líder religioso, não tem poder aquisitivo, não tem nível e grau de intelectualidade, não tem nada disso. Tem o ser humano que tem uma alma, tem as suas obras e tem uma eternidade. Quer seja para baixo, quer seja para cima, e ponto final. Deus está sentado num alto e sublime trono, e Ele julgará seres humanos, demônios, anjos e tudo. Ele é Deus. Porém, cabe a nós escolhermos onde queremos passar uma eternidade. Eu não escolhi vir ao mundo, você não escolheu vir ao mundo, mas você pode escolher onde você quer passar a eternidade. Eu não tive direito de escolher vir ao mundo. Não, eu não tive esse direito. Deus não permitiu, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele não permitiu
eu escolhi vir ao mundo. Ele apenas disse: vá ao mundo, porque eu quero que você seja uma bênção lá. Vá ao mundo, porque eu quero que você some na vida de outros seres humanos. Vá ao mundo, porque eu quero que você viva uma temporada lá. Pratique o que é honesto e correto, e depois eu te tomarei para mim novamente. Você está entendendo? Eu te tomarei para mim novamente. Então, é isso. Eu não escolhi vir ao mundo, porém, eu escolho aonde eu vou passar uma eternidade. Sou eu que escolho aonde eu vou passar uma eternidade. Por isso, escute, por isso que não adianta você orar para quem já morreu. Não adianta você acender velas para quem já morreu. Não adianta você querer encomendar uma missa, ou um culto, ou qualquer cerimônia para quem já morreu. Por quê? Porque ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso veio o julgamento, veio o juízo. Que juízo? Juízo da eternidade com Deus, ou o trono branco, ou o tribunal de Cristo do galardão para com Deus. Juízo quer dizer o julgamento. Juízo quer dizer o momento que você vai estar face a face com Ele. Você consegue compreender? Pastor, eu não entendo muito essa questão de eternidade. Deixa eu te explicar aqui, que você não vai esquecer, e você vai conseguir fazer uma análise do que é a eternidade. Deixa eu ver quanto tempo eu estou falando aqui. 1 hora por completo, hein? Vou falar mais 2 minutinhos, 5 minutinhos, já encerro. Olha aqui, escuta isso aqui. Você que não entende o que é eternidade, porque a eternidade, ela é difícil de entender se a nossa cabeça não cabe o que é eternidade. Nós somos limitados para entender o que é eternidade, porque a eternidade, ela é somada para trás, pelo presente e para frente. Então, como que eu vou entender o que passou? Como que eu vou conseguir somar, milhares de anos para trás? Como que eu vou conseguir somar milhares de anos para frente? Então, o que é eternidade? Escuta aqui. A eternidade, você que está me assistindo, você conhece o morro do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Conhece? O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? O Ricardo Vieira está aí, era carioca, lá do Rio de Janeiro, né? Todo dia ele dá uma olhada e vê o Pão de Açúcar lá, né? Você conhece o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro? Aquele morro, né? Aquele cartão postal no Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar? Pois é. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é uma grande montanha, um grande monte de rocha pura. Para você entender a eternidade, é como se um João de Barro, que é um passarinho que faz a sua casinha de barro, é como se o João de Barro fosse uma vez por ano no Pão de Açúcar e desse uma picada e tirasse um pouquinho do Pão de Açúcar para construir a sua casa. Uma vez por ano, tá? Olha bem, uma vez por ano, o João de Barro indo no Pão de Açúcar, tirando um grãozinho de terra lá, daquele morro no bico. Quando aquele morro ficar rente à terra, foi o primeiro dia da eternidade. Dá para você entender o que é uma eternidade? É um João de Barro indo no Pão de Açúcar uma vez por ano. Quando o Pão de Açúcar ficar rente com a terra, esse foi o primeiro dia da eternidade. Dá para você entender o que é eternidade? Meu Deus, pastor, é muita coisa. Imagine longe de Deus. Imagine junto com o diabo dentro do lago de fogo. Imagine junto com Satanás sendo atormentado no lago de fogo, longe do olhar de Deus, longe do abraço de Deus, longe do amor de Deus. Eternidade é isso. É um João de Barro indo uma vez por ano no Pão de Açúcar. Fazer o quê? Tirar um grãozinho no seu bico e voando. Uma vez por ano. Não é uma vez por dia, não. É uma vez por ano. E lá e pá, tirar um pouquinho daquela terra, daquela rocha que tem no Pão de Açúcar. Quando ele conseguir deixar o Pão de Açúcar rente com a terra, rente, esse foi o primeiro dia da eternidade. Dá para entender? Dá para você calcular mais ou menos o que é uma eternidade? Dá para você avaliar quanto tempo será que demoraria para isso acontecer, para aquele Pão de Açúcar ficar rente com a terra, um João de Barro indo uma vez por ano lá?
Calcula, tenta avaliar quantos anos você acha que daria. O João de Barro indo uma vez por ano no Pão de Açúcar, tirou a terra, uma vez por ano. Quando aquele morro ficar rente com a terra, acabar toda a montanha, foi o primeiro dia da eternidade. Quanto tempo você acha que demoraria para isso acontecer? 100 anos? 200 anos? 500 anos? É uma quantidade sem fim. É um tempo incalculável. E esse tempo incalculável seria apenas o primeiro dia. O primeiro dia de uma eternidade. Quer seja atormentado no lago de fogo, quer seja na nova Jerusalém com o Senhor Jesus. Conseguiu compreender? Sendo assim, não existe ninguém no lago de fogo e não existe ser humano nenhum dentro do céu. Existem almas perdidas, que a Bíblia não chama de almas, mas a Bíblia chama de bicho. Lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Existe bicho, que são almas que foram transformadas em bicho no inferno, e existe santos no paraíso de descanso. Não existe santos aqui na terra, existe santo no paraíso de descanso. Aquela alma que perece, que parte para a eternidade sem Deus, lá no inferno recebe o nome de bicho. Jesus disse: onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Ou seja, a pessoa partiu para a eternidade, a alma partiu para a eternidade, perdida, o nome já é bicho. A alma partiu para a eternidade, salva, o nome é santos, remidos. Está entendendo? Então, existe bichos sendo queimados no inferno e atormentados, existe santos no paraíso de descanso. E aí, pastor, e aí que a escolha está na nossa mão. A escolha depende de nós. Deus está me dando um privilégio. Deus está dando a você um privilégio de quê? De ouvir as verdades desta palavra. Meu amigo, minha amiga, escuta o que eu estou te falando. Você é um privilegiado. Você não está sendo enganado, enganada. Você está ouvindo verdades. Você tem que agradecer a Deus todo dia por você estar ouvindo verdades. Você não está sendo enganado. Você não está sendo enganada. Em pleno século 21, numa sociedade avarenta e materialista, no meio de religiosos gananciosos que são os verdadeiros lobos devoradores, os verdadeiros cães que só pensam em dinheiro, você está ouvindo uma verdade a respeito da sua alma na eternidade com Deus. Eu não toquei em assunto de dinheiro em momento algum contigo. Não te apresentei nenhum subterfúgio terreno para você se iludir. Estou te falando de salvação, de eternidade. Estou te apresentando o lado ruim e o lado bom. E aí que a escolha está nas suas mãos. Isso é privilégio. Isso é uma honra. Isso é uma glória da parte de Deus. Eu falo e começo a me arrepiar, porque isso é um presente que Deus está nos dando. Isso é uma glória, uma bênção que Deus está nos dando. Esse privilégio de estar aqui ouvindo verdades da parte de Deus. Verdades que eu falo contigo e eu sinto queimar por dentro de mim. Verdades que geram salvação em nossa vida. Verdades que geram vida eterna. Verdades que, se eu e você abraçar, não tem como nós descermos. Essas verdades, uma vez colocadas em prática, nos leva ao paraíso de descanso, ao tribunal de Cristo, que é o lugar dos galardões, e logo na sequência, nos tornarmos habitantes da nova Jerusalém. Escuta o que eu estou dizendo para você dentro dessa oportunidade. Abraça essa verdade da parte de Deus. Coloque em prática. Coloque para evangelho, olha para cá. Evangelho é salvação. Evangelho é nome no livro da vida. Evangelho é uma vida de arrependimento. Evangelho é uma vida em que nós abandonamos e largamos todas as mazelas para seguir um único Deus que é verdadeiro, que é poderoso e
e que ama nossas almas de tal maneira que deu o seu único filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar. Meu amigo, minha amiga, escute o que eu estou falando para você. Não é porque eu estou pregando, mas avalie o que você ouviu. Eu sou mortal, perecível e pecador, como você também. Avalie o que você ouviu até agora dentro dessa mensagem. Pega o que você ouviu aqui agora e arremessa para o que você tem escutado hoje em dia na face da terra, essas pregações que tem por aí, e você vai entender que você está sendo privilegiado e privilegiada. Por quê? Porque é muito escasso a verdade na terra. É muito escasso a anunciação da verdade na terra. Há muita mentira, muita ilusão. Há um céu superficial sendo pregado. Ah, fulano foi para o céu. Ninguém vai para o céu. O céu é o lugar do trono de Deus. Céu é o lugar que está o Altíssimo. Céu é o lugar do Todo-Poderoso. Nós iremos ao paraíso de descanso. Receberemos os galardões e desceremos com a Nova Jerusalém para habitar no segundo Éden, que é a Nova Jerusalém. O primeiro Éden, Adão jogou fora. O primeiro Éden, Adão jogou fora. O segundo Éden, nós não podemos jogar fora. Não. O segundo Éden nós não podemos jogar fora. Qual é o segundo Éden? A Nova Jerusalém que descerá do céu, como uma noiva preparada para estar aqui. E essa noiva casará com Jesus, ou seja, o encontro da igreja com Jesus, que habitará por toda a eternidade aqui nessa terra, que será purificada pelo fogo, o fogo da justiça de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você de todo o meu interior, de todo o meu ser. De todo o meu ser. Faça o possível e o impossível para você ser sincero na tua serventia para com Deus. Faça o possível e o impossível para você ser uma mulher, para você ser um homem, para nós nos tornarmos seres humanos que realmente servimos a Deus. Não siga os padrões desse evangelho que é pregado por aí, que esse evangelho não leva o ser humano para com Deus. Esse evangelho não gera galardão eterno. Esse evangelho não gera salvação eterna. Renuncia tudo aquilo que te prende, que te amarra, e sirva a Deus de verdade. Tema a Deus de verdade. Respeite os princípios de Deus de verdade. Seja fiel a Deus. E você vai ver que na eternidade essa mensagem vai ecoar na sua vida. Tem muitos que, quem sabe, essa mensagem aparecerá para ele e para ela no telão perante o trono branco. Olha a verdade que você ouviu lá na terra. Você não quis nada. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Olha lá o que você ouviu na terra. A minha verdade. E você, nem aí. Você estava preocupado com coisas que a traça e a ferrugem corrói. Está conseguindo entender? Que Deus estenda suas mãos para mim e para você, e nos dê a oportunidade de vivermos o que muitos santos que nós conhecemos, que partiram para a eternidade, estão lá como santos, que nós possamos ter esse privilégio também. Que possamos ter o privilégio que, quem sabe, alguns parentes teus tiveram, alguns amigos teus tiveram, os profetas do passado tiveram, os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva. Que Deus possa nos dar esse privilégio, essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quanto mais você trabalha para Deus, mais galardão você terá. Quanto mais você serve a Deus, mais recompensa você terá. Pode ter certeza disso. Não há serventia para Deus em vão, não. Tudo que você fizer gerará galardão na sua vida. Tá bom? Creia nisso. Eu quero orar por você, orar pela sua família. E diga a você que está fora do evangelho, afastado do evangelho: volte para Jesus agora. Volte para Jesus agora. Pode ser a última mensagem que você está ouvindo. Pode ser a última mensagem que eu estou pregando. Eu não tenho garantia que eu vou trazer outra mensagem. Quem sabe daqui 1 minuto, 2 minutos,
chega o momento que Deus me chama para a eternidade. Quem sabe daqui 1 minuto, 2 minutos, chega o momento que Deus diz: acabou o seu tempo na terra. E aí? Se volte para Jesus agora. Reconcilie com Ele agora. Volte enquanto é tempo, não é mesmo, Leandro Alves? Volte enquanto é tempo. Essa é a hora. Ah, pastor, eu tenho vergonha de escrever na linha do tempo que eu estou voltando. Volte para Jesus enquanto é tempo. Ouça o que o Espírito diz à igreja, como diz a Sueli Esteves. Escute. Volte para Jesus enquanto é tempo. Escreva na linha do tempo, você que está afastado: eu estou voltando para Jesus. Eu entrego a minha alma ao Senhor Jesus. Você que nunca aceitou, escreva: eu estou entregando a minha alma para Jesus. Você que está afastado: eu estou entregando a minha alma para Jesus. É a tua alma que vale. Tem muita gente preocupada com o corpo, muita gente preocupada com o corpo, com a estética, né? E esquece da alma. Tem muitos corpos bonitos de almas feias, muitos corpos bonitos de almas feias, e muitos corpos feios de almas bonitas. Se preocupe com a sua alma. Não quero dizer para você que você deve ser uma pessoa desdeixada, não cuidar do templo do Espírito Santo que é o corpo, não é isso. Mas se preocupe primeiramente com a sua alma, porque ela é eterna, ela não morre. Ela pode receber outro nome na eternidade, mas morrer ela não vai. Na eternidade perdida, o nome é bicho. Na eternidade salva, o nome é santo. Se volte para Jesus. Que Deus, deixa eu ver, tem pessoas voltando? Isso, escreva aí: eu estou voltando para Jesus. Escreva aí: eu estou entregando a minha alma para o Senhor Jesus. Eu estou reconciliando com Jesus. Volte para Jesus enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Tarde. Conseguiu compreender? Você entendeu? Está bem explicado? Eu digo para você e confesso para você que você falar sobre o Apocalipse, você falar de escatologia, que é os assuntos finais. Existem várias maneiras de você pregar a escatologia. Existe a escatologia do que passou, a escatologia do presente e a escatologia do futuro. O Apocalipse revela isso: coisas que passaram, coisas que estão acontecendo no presente e coisas que acontecerão no futuro. E eu estou falando de uma escatologia futurística. E é difícil de pregar sobre o futuro, porque precisa ser muito esmiuçado para as pessoas entenderem. E eu acredito que você entendeu, para a glória de Deus. Não porque eu estou falando. Deus abençoe a Denilda Santos. Isso, faça. Eu estou reconciliando com Jesus. Faça isso. Volte para Jesus. Pelo amor da tua alma, volte para Jesus. Ah, pastor, mas eu não dou conta, eu não dou conta. Você nem tentou. Como que você me diz que não dá conta se você nem tentar está tentando? Faça a tua parte. E o resto é Deus que vai fazer. Eu não estou servindo a Deus porque eu dou conta. Eu estou servindo a Deus porque eu estou me esforçando, fazendo a minha parte, e Jesus está fazendo a parte dele. Faça a tua parte, dê o primeiro passo, e Ele com certeza vai dar 2 ou 3 em tua diferença, em tua direção. Faça isso, faça a tua parte. Volte para Jesus. Ah, pastor, eu tenho um vício. Você não nasceu viciado. Você não nasceu viciada. Jesus é poderoso para te libertar desse vício. Se entrega. É a tua entrega que vai determinar a tua vitória. A Eli Coifur está se reconciliando. Deus abençoe. Vamos lá. Se entrega para Jesus. Deixa eu orar para você. Deixa eu pedir a Deus que te abençoe, que faça coisas grandes na sua vida, na sua história, que Ele venha te encher de fé. Meu amigo, não vale a pena desanimar, não vale a pena desviar do Evangelho, não vale a pena parar, não vale a pena nada disso, não vale a pena você ficar na fiuza de um e de outro. Ah, meu pastor está orando por mim, meu padre está... Meu amigo, não vá. Salvação é uma coisa individual, é você e Deus e mais ninguém. Eu não posso te salvar, você não pode me salvar. Eu posso te alertar, eu posso te mostrar o caminho, eu posso te mostrar a realidade de uma eternidade que está logo ali, mas eu não posso te salvar. A decisão de salvação é sua. A decisão é sua. Se esforça e o Senhor estará te honrando. Não pare, não desista, não volte atrás. Por maior que seja a luta que você está passando aqui na terra, não é 1/1000% do que aqueles que estão no inferno estão padecendo agora. Essa é a realidade. Senhor, escreva o nome de todos nós no livro da vida. Sela com teu sangue. Senhor, nos ajuda a ser fiel até a morte. Senhor, manifesta do teu fortalecimento em nossas vidas.
que essa verdade que foi pregada venha refletir na nossa vida, meu Pai, e nós possamos ser fiel a Ti até a morte. Senhor, que nós possamos todos os dias da nossa vida ser frutíferos diante do Senhor, para recebermos o galardão da vida eterna. Senhor, nos ajude a renunciarmos às nossas vontades da carne, para fazermos a Tua vontade, ó Altíssimo Deus. Senhor, não deixe o desânimo tomar conta da nossa vida. Senhor, aqui tem almas que têm sede de Ti. Aqui tem almas que têm sede de Ti, meu Deus. Senhor, encha-nos de humildade. Humildade para reconhecermos que sem o Senhor nós não passamos de perdidos. Humildade para reconhecer que sem o Senhor nós não passamos de condenados ao fogo eterno. Humildade para reconhecer que a religião não ajuda ninguém. Que nada, que ritos, que nada dessa terra pode conduzir alguém à Tua presença, a não ser a entrega das nossas vontades nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, salve a todos que estão se reconciliando contigo, aqueles que estão Te aceitando. Nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Não deixa ninguém da nossa família se perder, meu Pai. Que eles possam ser, em nome de Jesus, convencidos pela Tua palavra e terem, meu Pai, essa decisão de Te aceitar e de Te servir. Senhor, visita os membros da nossa família e não deixa ninguém se perder, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo desde o maior até o menor, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém. E eu concordo, em nome de Jesus. Baruch Hashem, graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sabe, a sensação e a satisfação de ter trazido uma verdade que ecoará na eternidade perante tudo e todos, essa é a satisfação que eu estou aqui agora. E digo a você, creia nessas palavras e pratique-as, porque você colocando em prática, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. É garantia de salvação. Iremos para a eternidade com o Senhor Jesus. Iremos estar com Ele para todo sempre. Amém? Eu vou encerrar e fazendo um pedido breve para você. Compartilhe essa live mais uma vez. Passe para frente, envia para amigos, para familiares, para pessoas da tua família que estão afastadas do Evangelho, para pessoas da tua família que são religiosos, mas uns religiosos que não têm a essência de Jesus. Passa para eles. Não deixa, você conhece pessoas que estão perdidas? Não deixa ninguém se perder sem ouvir verdades. Seja um canal de bênção, seja um porta-voz, uma porta-voz da verdade de Jesus. Passa essa live para frente. Bom seria se todos ouvissem essa palavra. Passe para frente. Eu sei que será bênção na vida de muitos. E eu peço para você que pode, e você também que está aí nos acompanhando, seja fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque isso faz parte também da vida de um salvo. A fidelidade no tocante aos dízimos e às ofertas. Passa ainda hoje uma casa lotérica em uma Caixa Econômica Federal, né? E nos ajude no projeto MME Janela 1040, para nós alcançarmos os povos perdidos, para nós entrarmos nas nações perdidas.